vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver qualquer problema que envolva a regra de 3 composta. Mas antes disso, você conhece a regra de 3 simples? Sabe utilizar esse método? Se não, eu vou deixar recomendado aqui o vídeo aqui em cima e na descrição do vídeo para você corre lá, assiste, aprende a utilizar a regra de 3 simples e volta aqui que eu vou te mostrar como você vai utilizar a composta. Bom, agora que você já sabe a regra de 3 simples, vamos ver que a regra de 3 composta, ela não é difícil. Por mais que apareçam mais de duas grandezas no problema, isso não vai tornar o problema mais difícil. Então preste atenção nesse vídeo e não se esqueça, esse tipo de problema sempre cai em prova de Enem, concurso ou alguns outros vestibulares. Então preste atenção aqui, pega o papel, caneta, tenta resolver os problemas comigo, que eu vou te explicar passo a passo de como utilizar esse método. Só para relembrar, a regra de 3 composta, ela vai ser utilizada quando eu tiver um problema que envolva mais de duas grandezas. Então eu não vou utilizar a regra de 3 simples, eu vou utilizar a composta. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Se 4 máquinas produzem 200 peças em 5 dias, quantas peças 6 máquinas produzem em 3 dias? Então, em primeiro lugar, eu vou identificar quais são as grandezas do meu problema que vão variar nas duas situações que o problema apresenta. Então, primeiro ele fala que eu tenho 4 máquinas que produzem 200 peças em 5 dias. Ele quer saber quantas peças 6 máquinas e 3 dias. Então, quais são as grandezas que variaram? Foi máquinas, peças e dias. Então, eu vou construir a minha tabelinha. Então, qual é a primeira grandeza? Quantidade de máquinas. Segunda grandeza, quantidade peças. E a terceira, que eu vou chamar de tempo, é a quantidade de dias. Tempo. E eu estou considerando em dias. Então, na primeira situação, ele deu 4 máquinas, 200 peças e 5 dias. E ele quer saber a quantidade de peças. Se eu não sei, eu coloco um X. Em 3 dias e utilizando 6 máquinas. Então, o próximo passo agora, já que a gente já construiu a nossa tabelinha, é identificar quais são as grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais àquela grandeza que contém a variável. Em outras palavras, eu vou fixar a grandeza que tem a variável, que seria a quantidade de peças. Então, eu vou botar ela direto aqui, 200 sobre x. E isso vai ser igual. Agora, eu vou relacionar a quantidade de máquinas com a quantidade de peças. Se eu tenho um maior número de máquinas, que é o que aconteceu aqui, eu fui de 4 para 6. O que vai acontecer com a quantidade de peças? Eu vou produzir mais peças. Se eu tenho mais máquinas produzindo, eu vou produzir mais peças. Então, a quantidade de máquinas é diretamente proporcional à quantidade de peças. Então, se eu aumento aqui, esse aqui também aumenta. Beleza? Agora, a gente vai comparar a grandeza tempo com a quantidade de peças. Então, se eu diminuir o tempo que eu tenho para produzir uma certa quantidade de peças, o que vai acontecer com a quantidade de peças? Vai diminuir, porque eu vou ter menos tempo. Então, elas são diretamente proporcionais também. Então, se diretamente proporcionais eu diminuir, ela vai diminuir também. Então, aqui tudo é diretamente proporcional. Então, vai ficar o quê? Vai se manter, certo? Vezes 5 sobre 3.
se manteve a proporção. Então agora eu já montei a equação, basta eu resolver, certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? 4 vezes 5, 20, sobre 6 vezes 3, 18. Então, 200 sobre x é igual a 20 sobre 18. Beleza? 20x igual a 18 vezes 200. Eu agora vou passar o 20 para lá dividindo. Então vai ficar 18 vezes 200 sobre 20. E aí basta eu simplificar esse 20 com 200, que aqui vai ficar 10, e a resposta é 180 peças. Beleza? Então agora a gente vai ver um outro problema, só que agora envolvendo grandezas também inversamente proporcionais. Então preste atenção aqui. Se 5 operários constroem um muro em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia, quantos dias levarão 10 operários trabalhando 6 horas por dia? Então, novamente, a gente vai primeiro destacar quais são as grandezas para montar nossa tabelinha. Então, eu tenho aqui operários, que foi de 5 para 10. O muro não variou, então não me importa nesse problema. A quantidade de dias são 12 dias e eu quero saber quantos dias. E a quantidade de horas que são trabalhadas por dia, que foi de 8 para 6 horas por dia. Então vamos construir nossa tabelinha. Quantidade de operários, depois a quantidade de dias, e a terceira é a quantidade de horas por dia, certo? Então a quantidade de operários foi de 5 para 10, a quantidade de dias foi 12 para x, que é o que eu quero saber, e a quantidade de horas por dia foi de 8 para 6. E agora é a parte do problema que eu vou observar a proporcionalidade entre as grandezas. Então vamos lá. Eu vou fixar aqui contém a variável. E agora eu vou analisar cada uma em relação a que tem a variável. Então, a quantidade de operários e a quantidade de dias. Se eu aumento o número de trabalhadores num serviço, o que acontece com o tempo que eu vou precisar para realizar esse serviço? Vai diminuir, certo? Então, se um aumenta, o outro diminui, certo? Então, isso aqui é inversamente proporcional. E aí, na minha equação, eu vou ter que inverter, né? Então vai ficar, ao invés de 5 sobre 10, vai ficar 10 sobre 5. Certo? Então agora eu vou analisar a outra grandeza que eu tenho no problema. A quantidade de horas por dia. Se eu trabalho menos horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos tempo para concluir essa tarefa. Eu vou precisar de mais dias, né? Então, elas são inversamente proporcionais. Se eu diminuo a quantidade de horas por dia, eu vou precisar de mais dias. Então, inversamente proporcional também. Então, isso aqui vai ficar vezes, trocando 6 sobre 8. E agora, a gente resolve essa equaçãozinha. Então, vai ficar 12 sobre x igual 10 por 5 dá 2. Beleza? Então, 2 vezes 6 dá 12 sobre 8. Então, isso aqui é o que? 12x igual a 12 vezes 8. E como esse 12 vai passar para lá dividindo, basta eu cortar. Eu posso cortar esses dois.
Então vai ficar x igual a 8 dias. Beleza? Conseguiu entender como resolver esse tipo de problema? Entendeu todo o processo, o passo a passo que eu deixei aqui para você? Então espero que tenha ficado claro. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, comenta aqui o que você achou, se você conseguiu entender, se você tinha dificuldade, se acha fácil esse tipo de problema e se você conseguiu acertar, se você resolveu e conseguiu acertar, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.